meus amores, boa tarde. Muita saudade de vocês. E pedindo a Deus que nos permita voltar breve, né, para a sala de aula, para a sala de leitura. Hoje eu estou aqui para contar mais uma historinha para vocês. Essa história, ela aconteceu lá pelos meados do século IV a.C. É bem antiga essa história. E o título dessa história é O Verdadeiro Valor da Amizade. Ela se passa na cidade de Siracusa, na Sicília, né? E é uma história com dois amigos. O nome desses dois amigos é Pitias e Damon. E nessa cidade tinha um rei muito cruel. O nome desse rei era Dionísio. E Pitias tinha suas ideias, suas filosofias. Ele acreditava que as pessoas deviam ter direitos iguais, que as pessoas deviam ser tratadas de uma forma só. Não deveriam ser tratadas de formas diferentes. E ele ia para a praça da cidade onde eles moravam e ele pregava suas ideias, né? Suas filosofias de vida. E por isso o rei tinha um ódio profundo de Pitias. Então, um dia ele mandou chamar Pitias na sala do castelo e disse que se ele não parasse com essas conversas, com essas ideias, ele seria condenado, ele seria preso e condenado à morte. Mas Pitias não abria mão da sua filosofia e continuou fazendo as suas pregações, as suas conversas. E um belo dia o rei mandou buscar ele e prendeu e disse que ele seria condenado à morte. Então Pitias pediu ao rei Dionísio que fosse condolente, deixasse que pelo menos ele se despedisse da família, dos amigos, que moravam em outra cidade. O rei disse que não poderia permitir, porque se deixasse ele ir visitar a família, ele nunca mais voltaria. Então o amigo de Pitias, Damon, se ofereceu para ficar no lugar dele até o dia da sua morte, né? Ele ficaria preso no lugar do amigo e o amigo poderia visitar a família. Pitias e Damon se conheceram desde criança e nutriam um pelo outro um carinho muito grande, uma confiança, uma amizade inabalável. Mas o rei achava que essa amizade não valia nada. Era uma coisa sem importância, insignificante. Então, para resumir, ele se ofereceu para ficar no lugar do Pitias enquanto Pitias viajava. Então passaram-se dias, as semanas foram passando, mês, e de vez em quando os guardas do castelo iam lá na prisão fazer umas brincadeirinhas, umas piadinhas, dizer que ele ia morrer, que o amigo não valorizou a amizade e que estava se aproximando o dia da execução. Então, e foram se passando os dias, mas a fé de Damon no amigo Pitias não cessava. Ele acreditava que havia acontecido alguma coisa, por isso que o amigo não tinha vindo. Por fim, gente, chegou o dia da malfadada execução. Prepararam tudo no castelo, que Damon ia ser morto no lugar do amigo. Eis que na hora da execução, estava naquele dia havendo uma grande tempestade, entre raios e trovões. De repente, uma ventania adentrou no castelo, porque as portas se abriram e Pitias chegou. Muito debilitado, magro, pálido, ferido, com as roupas rasgadas. Mas ele chegou e conseguiu se arrastar até o lugar que estava o amigo, Damon, e deu-lhe um forte abraço e desfaleceu de tão cansado em seus braços. Então todos naquele momento perguntaram, por quê? Por que ele tinha demorado tanto? Será que ele não estava preocupado com o amigo que ia se sacrificar por ele? Então ele respirou, foi voltando ao normal, suas forças foram voltando aos poucos, e ele foi contar o que havia acontecido na sua volta. O navio que Pitias pegou para voltar, ele naufragou em alto mar e ele
foi carregado, né, até uma praia. E depois dessa praia, ele caminhou até chegar a uma pequena cidade. E ao chegar nessa cidade, ele foi assaltado por bandidos ainda, apanhou. Mas mesmo assim, diante de todas essas complicações, ele veio, porque ele jamais poderia permitir que o seu amigo de verdade, sem falsidade, seu amigo sincero, morresse no seu lugar. Então ele chegou e disse ao rei que estava pronto para cumprir a sentença. Então, gente, nesse momento, o rei ficou estupefacto, ficou impressionado como era que duas pessoas podiam ter uma amizade tão bacana, tão linda, tão maravilhosa. E perdoou Pitias e Damon, consequentemente, né? E ia perdoá-los, mas com uma condição, que eles ensinassem a ele como era possível se nutrir uma amizade tão grande. Então, pessoal, concluindo, as verdadeiras amizades, elas são muito importantes nas nossas vidas. E por um amigo, nós podemos fazer muitas coisas, desde que seja uma amizade verdadeira, como a de Pitias e Damon. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem ver essa história na íntegra, vocês procurem no Google o livro de Gabriel Chalita, certo? E vocês vão encontrar essa história de Pitias e Damon e outras histórias maravilhosas nesse livro de Gabriel Chalita. Tenham uma boa tarde e até a próxima.